O pai dela tenta puxá-la pelo braço e ela diz que não foi por conta do carro e pede para o Kilo explicar para ele. E o Kilo fica ali sem graça, sem saber o que dizer. O Nair começa dizendo: "Caramba, tem um floquinho de neve se aproximando." Ele pergunta como ela vai e também pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele, ele fala que o nome dele é Nair e que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela é dali mesmo e ela diz que sim. Ele fala que já ele é de Ohio e que acabou de se mudar para ali. Ele fala que está procurando uma nova amizade, que pensou que ela seria um bom começo, mas ela diz que não. Ela fala que está bem. Ele pergunta como assim ela está bem. Ela fala que não está querendo fazer novos amigos e ele pergunta por que não. Ela fala que não sabe e diz que não o conhece. Ele fala que eles podem mudar isso e diz que o nome dele é Nair. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e ela diz que não, mas ele pergunta mais o que e ela diz que está legal. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. Ele pede o Instagram dela e fala que talvez ela mude de ideia. E como mais uma vez ela diz que não, ele fala que respeita isso e se despede dela. Ele fala que ela disse que não quer fazer amigos e diz que tudo bem. Ele fala que agora ela está voltando e diz que isso é engraçado. E quando ela se aproxima, ele pergunta e aí? Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim e fala que afinal de contas ele está ali dentro. Ela fala que é verdade e diz que sente muito. Ela pergunta como ele conseguiu esse carro e ele pergunta como assim e pergunta por que isso importa. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece e diz que tem esse carro já há um ano. Ela pergunta sobre o trabalho dele e já ele pergunta por que isso importa. Ela fala que só está perguntando e ele lembra que ela disse que ela não queria fazer amigos. Ela fala que eles podem ser amigos e que ela vai se reapresentar, mas ele diz que não precisa. E em seguida ele diz que ela precisa se manter firme na decisão dela, mas ela diz que ela não quer. Ele pergunta por que não e fala que foi o que ela disse. E em seguida diz que foi o que ela disse, que não queria ter amigos. Ela pergunta se ele pode reconsiderar e ele pergunta por que só agora. Ela fala porque ele está muito bonito ali dentro desse carro e ele pergunta se quer dizer que agora ele está bonito. Ela diz que sim, ele pergunta por que só agora. Ela fala que não sabe, mas que deve ser porque ele se aproximou dela assim de repente na rua. Ele fala que ela está agindo de uma forma totalmente diferente e que não vê sinceridade nela. Ele fala que agora que ele entrou na Lamborghini, assim de repente ela quer falar com ele. Ela fala que não é só por conta disso, ele pergunta então é por quê. E ela diz que ela também quer fazer novos amigos, mas ele fala que não foi o que ela disse no começo. Ele fala que ela disse que não estava interessada. Ela fala que não estava mais e ele pergunta mais o quê? E ela pergunta se simplesmente não dá para eles esquecerem isso. Ele fala que acabou de acontecer e pergunta como assim ele vai esquecer. E em seguida pergunta por que ele deveria dar mais uma chance para ela. Mas em seguida ele pede para ela dar a volta. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que ele deveria dar mais uma chance para ela. Ele pergunta por que ele faria isso e ela diz que ela não estava pensando bem. Ele pergunta se ela não estava e ela diz que não. Ele pergunta no que ela estava pensando e no que ela está pensando agora. Ela fala que ela é apenas uma garota. Ele pergunta o que isso significa e que ela não está passando sinceridade. E fala que ele acha que ela voltou por conta do carro dele. E ela diz que não é apenas por causa do carro dele. Ela fala que voltou por conta dele e ele fala que ela está mentindo na cara dele. Ela diz que nunca mentiria para ele e ele fala que tudo bem. Ele pergunta e aí e ela pergunta o que ele quer fazer. E ele fala que estava indo cuidar da vida dele e ela pergunta se ela pode cuidar também da vida dele. Ele pergunta por que ele a levaria com ele e se ela vale a pena. E ela diz que vai mostrar que vale. Ele fala que então ela pode mostrar e ela pede para entrar. Ele pergunta se ele deixá-la entrar, se ela vai mostrar para ele que ela vale a pena, e ela diz que sim. Ele fala que ela pode entrar, mas que não é para ela fazer ele perder o tempo dele. E ela diz que tudo bem.
Bom, e já nesse momento da conversa, ele pergunta por que na calçada ela não quis fazer amizade com ele. E ela diz que ela acha que só foi um pouco estranho. Ela fala que achou estranho porque ele veio andando na calçada. E ele pergunta, calma aí, andando na calçada você também estava andando. E em seguida pergunta o que há de errado nisso e ela diz, ok, não é estranho. Ele pergunta como é estranho se os dois estavam andando. Ela fala que só não está acostumada com alguém andando na calçada pedindo para ser amigo dela. Ele fala que isso para ele faz sentido, duas pessoas se conhecendo e fazendo uma amizade. E ela diz que sente muito por ter julgado ele. E ele fala que realmente não é legal julgar o livro pela capa. Ele pede para ela ser sincera e pergunta se ela entrou no carro porque ela quer se divertir e ela diz que sim. Ele pergunta se ela pode sair para ele dar uma olhada numa coisa. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ela pode dar uma volta e em seguida pede para ela dar mais uma. E em seguida deseja um ótimo dia para ela. O Kilo pede com licença e pergunta se ele pode falar com ela rápido, mas ela diz que não e fala que ele não faz o tipo dela. O Kilo pergunta se eles são casados, mas ele diz que não e fala que é a filha dele. O Kilo fala que sente muito e diz que é porque ele gostou muito dela. Ela agradece pelo interesse e já o Kilo se apresenta. Ele fala que o nome dele é Kilo e diz que é um prazer conhecê-los. O pai dela diz que o nome dele é Sr. Steven e como Kilo não entende, ele repete novamente. Ele pergunta se eles são dali mesmo e eles dizem que sim. E na tentativa de ganhar a simpatia do pai dela, ele pergunta se ele joga basquete e ele diz que sim. O pai dela fala que jogava muito na escola e o Kilo diz que eles estão precisando de um jogador no bairro. Ele fala que é um evento de família e que eles estão convidados. E de uma maneira educada para dizer que não está interessada, a filha dele diz que está legal. O Kilo fala que então tudo bem e o pai dela fala para ele se cuidar. E ele fala, caramba, isso foi complicado. E quando ele percebe que ela decidiu voltar, ele fala, caramba, ela tá voltando. E em seguida pede para ela chegar mais perto. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim e pergunta se aquele é o pai dela de verdade. E ela diz que sim, fala que é o pai dela e que ele pode esperar. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Kilo. Ele fala que é um prazer conhecê-la, ela diz que pra ela também, fala que o nome dela é Bria. Ele pede pra pegar o número dela e pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ela diz que não quis falar com ele por conta do pai dela. Ele fala que entende, ela diz que não quis falar com ele porque o pai dela é um pouco ciumento. Ele fala que o pai dela não está olhando agora e pergunta se ela pode dar uma volta. E ele fala, caramba, coloca teu número aqui. Ela pergunta o que ele tem pra fazer agora, ele fala que não muito e diz que ele só vai descansar. Ele pergunta o que ela vai fazer no resto do dia e ela diz que não muita coisa e que acabou de sair da academia. Ela fala que talvez ia passar no shopping, mas que ela ainda não sabe. Ela diz que ia fazer o cabelo e as unhas dela, já que o dia dos namorados está se aproximando. E ele diz que é verdade. Ela diz que ela não tem namorado e fala que ainda. Ele pergunta se ela não tem namorado e se ela quer ter. E ela diz que sim e fala que é por isso que ela voltou pra falar com ele. Ele fala que sinceramente ficou confuso e que pensou que ela fosse uma interesseira. Mas ela diz que não e fala que ficou com vergonha por conta do pai dela. E ele fala, caramba, bati minha cabeça agora, caramba, tá doendo. Ela fala que gostou do carro dele e que ela também gostou muito dessa cor. Ele pede pra ela esperar e diz que o pai dela está se aproximando. O pai dela se aproxima e pergunta o que está rolando ali. O pai dela fala que ela não quis falar com ele por conta dessa roupa de trabalho. E fala que assim que ela viu esse carro, decidiu parar para falar com ele. Ele fala que não criou a filha dele assim e que não quer que ela seja assim. E o Kilo diz que não sabe nem o que dizer. E já a garota diz que não foi por conta do carro. O pai dela diz que ela é como se fosse o bebê dele e o Kilo fala que sente muito. E o Kilo diz também que isso é culpa dele.
O pai dela diz que não quer que ela faça isso e a chama para ir embora, e fala que ele quer que ela encontre alguém, mas de outro jeito. Ela fala que o Kilo é um cara legal, mas o pai dela diz que não foi ele que ela escolheu. Ela fala que foi, mas o pai dela fala que não foi. E o pai dela diz que ela escolheu o carro. O pai dela tenta puxá-la pelo braço e ela diz que não foi por conta do carro e pede para o Kilo explicar para ele. E o Kilo fica ali sem graça, sem saber o que dizer. O pai dela diz que ele não quer que eles se encontrem dessa maneira. O Kilo fala que sente muito, que foi culpa dele e que ele não quer ser desrespeitoso. O pai dela fala que vai embora para ela não dizer que ele está forçando, mas que ele está decepcionado. Em seguida fala para ela fazer o que ela quiser e para ela ser feliz. Ela pergunta para o pai dela se ele não quer o melhor para ela, e o pai dela diz que não foi ele que ela escolheu. Ele pergunta se foi isso que ele ensinou para ela e ela fala que sempre fez tudo o que ele quis e pergunta do que ele está falando. Ele fala: filha, acorda, você não queria falar com ele. E em seguida pede para ela acordar pela primeira vez. O pai dela diz que ela não deu a mínima quando ele estava apenas com esse colete verde e fala para o Kilo que ele sabe disso. O Kilo diz para ela que o pai dela sabe o que é o melhor para ela. Ele fala que não está querendo dar uma de o pai dela, mas que o pai dela está certo. Ela pergunta para o Kilo se ele não acha que ele é uma boa pessoa para ela. Ele fala que não quer desrespeitar o pai dela. O pai dela fala que já disse o que ele pensa e que ele vai andando e que depois é para ela alcançá-lo. E o Kilo diz: caramba. E também diz que o pai dela ama muito ela. Ele fala que o pai dela é muito legal e que nem todo pai é assim. Ela fala que o pai dela não deveria estar a julgando assim. Ele fala que não acha que o pai dela esteja a julgando e fala que ele deve estar tentando fazer o certo. Ela fala que ele está tendo a imagem errada dela e que ela não gostou disso. Ele fala que é melhor ela ir para o outro lado e que vai ser mais seguro. Ela pergunta se ela fica bem do lado do carro dele e ele fala: caramba. E ele fica constrangido e fala que ele não quer que o pai dela veja assim, mas em seguida diz que ela é muito bonita e que ele não vai mentir, e ela agradece. Ele pergunta o que ela vai fazer no resto do dia e ela fala que depende dele. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele fala que é melhor os dois alcançarem o pai dela. Ele pergunta se eles vão conversar mais tarde e ela diz que com certeza.